Disruptcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. Disruptcast está no ar. Boa noite, pessoal, boa noite. Estamos de volta com o nosso Disruptcast hoje, com a presença da nossa querida Athena Mascarenhas da Cunha, professora aqui da nossa Univel, fez o mestrado lá na UniOeste, traz para a gente hoje um tema muito interessante, que ela estudou bastante, é especialista, que é o desenvolvimento regional e o agronegócio. Nós vamos falar um pouquinho das dificuldades do homem do campo, das situações que possibilitam hoje renegociações de dívidas, entre outras coisas. Mas antes de dar um abraço e o nosso boa noite para a Athena, eu quero registrar que o professor Alfredo Copete hoje não estará conosco. Receba nosso abraço em Foz do Iguaçu. Afazeres por lá o impediram de estar aqui. Boa noite, Athena. Boa noite, professor Alexandre. É um prazer, agradeço o convite e é muito bom estar aqui com vocês para a gente falar de um assunto que é tão necessário na nossa região, né? Aqui na nossa região o agro se destaca, né? Os negócios do agro são muito importantes. E o que você pode nos falar, Athena, para começar a nossa conversa sobre esse tema do desenvolvimento regional, da importância e das dificuldades eventuais que o nosso agro vive por aqui? Quando eu iniciei o meu mestrado, eu iniciei um mestrado multidisciplinar exatamente porque a gente deve ver o agronegócio sob a ótica de várias áreas de estudo, sob a ótica de várias situações. Então, a gente vê da administração, a gente vê práticas de governança, práticas de gestão, de contabilidade, de agronomia, de economia. Então, isso é muito importante para a gente olhar para o agronegócio como um negócio, como uma atividade econômica que é tão importante. E a gente fala do agronegócio desde o pequeno produtor até a grande agroindústria. A gente fala do jusante ao montante, a gente tem que ver essa atividade como uma força motriz para a nossa economia. Não só a economia, na nossa economia regional, no desenvolvimento da nossa região, da nossa cidade, mas também do nosso país. Afinal, o agro é um dos elementos que equilibra, que ajusta a balança comercial brasileira, né? E quando você fala dessa importância desde o pequeno produtor até o grande, a grande indústria do agro, você destaca diferenças em termos de possibilidades financeiras, em termos de apoio financeiro, que talvez a gente não vá falar muito hoje aqui, mas tem alguma coisa de governamental nisso? Como é que a gente pode pensar inicialmente a obtenção de recursos ou de como se desenvolvem economicamente esses negócios? Hoje a gente tem que pensar, tem que analisar também a situação assim, da qualificação desse produtor rural. Nós percebemos que há um grande incentivo do governo em programas, em práticas, em desenvolver esse pequeno produtor rural para que ele passe a exercer uma atividade empresária, como é o agronegócio. Então ele precisa ter uma qualificação para ele administrar essa fazenda, esse sítio, essa produção como empresário e poder ter subsídios e isso tornar o mercado cada vez mais sadio. Então, a gente traz as práticas, sim, das agroindústrias, das grandes agroindústrias que são gerenciadas e têm gestões compostas por pessoas super qualificadas, CEOs, etc. E a gente tem que trazer isso para o médio, para o pequeno produtor. Até mesmo para quê? Para que nós possamos reduzir os riscos do empreendimento. E isso, dê alguns exemplos para a gente. Como é que nós podemos, por exemplo, uma pequena propriedade rural? Então tem lá uma agricultura familiar. Como que nós conseguimos, não sei se você chegou a estudar e pesquisar isso daí, como que a gente pode conseguir chegar nesse pequeno agricultor e falar, olha, vem cá, tem técnicas assim, assim, você pode melhorar a sua captação de recursos assim, assado. Como é que a gente pode fazer isso? Como eu estudei necessariamente a insolvência das agroindústrias, eu acabei observando que algumas empresas, elas têm características familiares. Então, muitas delas passam de pai para filho.
E isso a gente tem em todas as propriedades rurais, né? Em praticamente todas as propriedades rurais passa algumas atividades de pai para filho. Nós precisamos rever estas práticas de gestão. Não é porque funcionou na geração passada que nesta vai funcionar. Então, isso deve ser revisto e deve ser atualizado, essas práticas. O que se percebe é evitar a confusão patrimonial. Primeira Isso é coisa. muito importante. Evitar a confusão patrimonial entre pessoa física e entre pessoa jurídica. Ah, mas eu não tenho um CNPJ, não tem problema. Vamos separar quais são os gastos da família, qual é o patrimônio da família e qual que é o patrimônio direcionado para a atividade econômica. Fazendo isso, a gente já começa num ponto crucial para evitar que isso lá na frente gere problemas maiores. A grande situação que ocorre, que eu percebi nas agroindústrias, eu estudei necessariamente as agroindústrias canavieiras, é que a confusão patrimonial, ali a gente tinha a empresa pagando conta de pessoa física e eram bens da empresa que a pessoa física utilizava, e aí assim, nós tínhamos mãe, filho, pai, avô, neto, todo mundo no mesmo balaio, digamos assim, estava todos juntos e a gente não sabia aonde que eram contas da empresa, e por isso é que se perdia a mão do negócio e podia ir por água abaixo, porque acabavam assumindo obrigações elevadas para pagar um custo de vida que não é do negócio. Entendi. E isso é muito importante para qualquer tipo de empresa. E para o agro, que é aquela manutenção de vida do dia a dia, essa confusão, no mais às vezes, acontece mesmo, né? Exatamente. E a gente vê as situações, por exemplo, numa recuperação judicial que envolve o veículo, a caminhonete que o produtor rural está usando. Sim. Tá, mas essa caminhonete tá no nome da pessoa jurídica. Mas espera aí, tem a caminhonete que é usada lá na fazenda, mas tem o carro de passeio do filho, que o filho faz faculdade lá na cidade e está usando, mas está no nome da empresa. Mas esse veículo não é empregado na atividade comercial. Então, esse veículo, ele não vai ficar afastado da recuperação judicial. Como, por exemplo, todos aqueles equipamentos que podem ser alienados fiduciariamente, mas que eles estão sendo empregados na atividade, eles são essenciais para a atividade, o banco não pode vir retomar durante um processo de recuperação judicial. Mas aqueles que não são essenciais, eles podem ser retomados. Então, tem que pensar também nesta separação. Não é... vamos falar o que é patrimônio da pessoa física, o que é patrimônio da pessoa jurídica. Aí eu abro aspas, não necessariamente da pessoa jurídica, mas qual que é o patrimônio do negócio, do empreendimento. Então, mas muitas vezes o que acontece nessas situações é que, às vezes, o empresário ele quer proteger o patrimônio da família e coloca tudo em nome da pessoa jurídica. Mas isso talvez não seja um equívoco, uma via de mão errada. Por quê? Porque às vezes a dívida maior é da empresa. E deixa tudo no nome da empresa, e aquilo que é realmente de propriedade da família acaba se perdendo. Exatamente, porque depois a gente não consegue fazer essa separação para comprovar, por exemplo, bens imóveis, é o registro que faz a prova. Claro. Então, às vezes, a gente não consegue separar isso durante o processo de recuperação judicial, e a família que poderia ter construído um elevado patrimônio pessoal, um patrimônio familiar, como se confundiu com o patrimônio da empresa, podem ir todos à falência. E isso é extremamente triste, porque nós vemos empresas que, por exemplo, foram fundadas na década de 60, na década de 50, que passaram por diversas gerações e, em decorrência de práticas de gestão equivocadas, elas não conseguiram elas chegaram numa situação de insolvência e foram à falência, levando toda a família junto. Olha aí. Então, primeiro... Pode fazer perguntas, sim. Sou um produtor que estou ouvindo o programa. A gente está falando de cuidar do meu patrimônio, o que tem que estar no meu nome. Mas o que é a recuperação judicial? É a mesma coisa que falência? E quando que eu devo procurar um advogado para falar sobre isso? A pergunta, se não sei se saiu no microfone aqui, mas a pergunta da Silvia é: como que eu vou saber quando é recuperação judicial, quando é falência, patrimônio ali do grupo familiar, muitas vezes, da empresa, e quando que eu procuro um advogado? É isso, Silvia?
para ter uma solução ou diminuir, pelo menos, os problemas que podem nascer dessa relação toda. Então, só contextualizando como que está a situação do agro, tá? Até 2020, mais ou menos, isso foi um movimento que surgiu lá no Mato Grosso, que surgiu a recuperação judicial do produtor rural. E isso foi levado num julgamento para o STJ, porque não estavam entendendo se a lei de recuperação judicial se aplicava ao produtor rural ou não, se ele exercia uma atividade econômica, empresária ou não. E o STJ entendeu que a atividade do produtor rural, sim, é tida como uma atividade empresária, então ele pode fazer valer todos os benefícios que a lei de recuperação judicial proporciona. E a partir de 2020 a gente teve isso regulamentado. Foi incluída a recuperação judicial do produtor rural na lei de recuperação judicial. Então, com isso, nós temos disposições muito específicas. O que é a recuperação judicial? A recuperação judicial é um procedimento, a gente tem a recuperação judicial e extrajudicial, mas é um procedimento por meio do qual o devedor, que no caso seria o produtor rural, ele tem condições de renegociar suas dívidas com os seus credores. Ele chega numa situação que o passivo dele é muito mais elevado do que o ativo, mas ele ainda tem viabilidade de se reconstruir, ele tem viabilidade de se reerguer e de conseguir cumprindo as suas obrigações. Ele pode estar numa crise circunstancial, que é uma crise do momento, mas que ele consegue se recuperar. Agora, se ele tiver numa crise estrutural, que seja uma crise que acabe com os fundamentos da atividade, que não tenha condições de nem renegociando ele se recuperar, aí a falência que vai ser a alternativa. É a falência. Aí é a falência. E assim, a recuperação judicial, ela vem para auxiliar. Por quê? Porque a atividade, ela não gera divisas, não gera renda somente para o produtor. Gera toda uma cadeia. Claro. A gente tem cidades que são movidas por forças, que a força motriz é a atividade agropecuária, atividade agroindustrial. Nós temos empregos em todas de multinacionais, depende lá do pequeno produtor rural também. Exato. Então tem toda uma cadeia que depende dessa atividade. E a Silvia nos perguntou, e quando que é a hora exata? Quando que eu consigo perceber o momento de procurar um advogado e falar, olha, a coisa tá feia aqui pra gente, vamos procurar um advogado para nos orientar, para sabermos exatamente se é o caso de falência, se é o caso de recuperação judicial, se é o caso de uma tentativa de negociação fora do judiciário, né? Fora da atividade judicial. Qual que é o bom horário, qual que é a boa hora, qual que é um bom momento para procurar um advogado? O bom momento é quando a gente já não está naquela fase crítica de que não há mais nenhuma alternativa. Já negociou com o banco, já prorrogou a dívida, não conseguiu vencer, estava na esperança de alta de commodity. Redução de custo de produção, ultimamente, é uma coisa que nós não temos, né? Nós só temos elevação, mas as commodities é que elas vão alterando o valor. Então, assim, é um momento que ele ainda tem algum valor, ele tem algum dinheiro em caixa para ele poder custear as próximas safras, uma ou duas safras, principalmente a safra do primeiro ano é importante, porque a partir do momento que ele pede recuperação judicial, vários credores, eles podem fechar as portas para o crédito. E se ele trabalha alavancado, se ele trabalha dependendo do crédito de instituições financeiras, isso pode ficar prejudicado. Ou então aquelas que fornecem o crédito vão fornecer o crédito com juros muito elevados, em condições que às vezes são impraticáveis no mercado. Então o momento eu ainda tenho dinheiro em caixa, eu ainda consigo custear uma, duas safras, mas a partir daí a situação fica muito complicada. Então eu preciso ter esta programação. Se iniciar a recuperação judicial já numa situação que não tem nada, fica muito difícil. E fornecedores também param de vender, e vender a crédito já não acontece mais. Mas a Silvia fez uma pergunta ótima, e eu diria até mais. Eu diria, a par de tudo, junto com tudo que a Tena falou, que tem essa hora aí crucial, mas eu diria mais, eu diria que o advogado ele deve ser um parceiro nessas atividades. Tem que ter um advogado de confiança junto.
né? Para orientação, para... todas as empresas têm que ter um jurídico, ainda que pequenininha, tem que ter um advogado de confiança, alguém que possa sempre auxiliar nos próximos passos, porque não é esperar a empresa ficar ruim das pernas para buscar um advogado. Talvez a prevenção possa ser importante, talvez não, tenho certeza que a prevenção é importante. Você concorda, Atena? Exatamente, nós temos que pensar no trabalho pré-insolvência para nós conseguirmos controlar os riscos, nós termos uma gestão de riscos. E aí entra a atividade do advogado em conjunto com uma consultoria, em conjunto com outras atividades, com o contador, exatamente para a gente colocar um panorama de como que está a situação econômica dessa propriedade. Uhum. Como que está a situação dela e vamos ver como que vai esse acompanhamento. E isso é um trabalho de longo prazo, não é um trabalho de curto prazo que, como o doutor falou, a gente entra numa situação de susto e precisamos tomar uma atitude de imediato. Sim. E muita gente fala, né? Mas aquela pequena propriedade familiar, ora, tem provavelmente um advogado da família, tem um advogado amigo, é sempre bom perguntar, consultar, tentar obter deste profissional uma conscientização preventiva, assim como o contador é obrigatório ter o contador para fazer lá o imposto de renda, para fazer os relacionamentos com os colaboradores e etc. Então é interessante também termos em mente um advogado ali perto para poder apoiar preventivamente nisso tudo. Isso para os pequenos, que para os grandes acho que já é mais ou menos normal. Sim, análise de contratos, principalmente contratos bancários, isso é essencial à atividade do advogado. Neste momento, consegue verificar as taxas de juros, quais são as práticas, o que é possível trabalhar dentro disso. Então, é essencial que seja feito esse trabalho pré e não deixe a situação chegar no estado crítico. E dentro de tudo que você pesquisou, me fala um pouquinho mais, assim como ficou o resultado da sua pesquisa, o resultado do seu trabalho, que é muito importante certamente para quem está nos ouvindo. Nessa perspectiva da insolvência, disso tudo, do ficar devendo, para colocar aqui para os nossos ouvintes todos entenderem, o ficar devendo e como tentar resolver essas dívidas que ficaram pendentes. Foi mais ou menos por aí que você trabalhou? Eu trabalhei analisando 5 agroindústrias canavieiras no estado do Paraná. Algumas delas tinham paralisado as atividades e outras continuavam operando. Eu verifiquei que algumas compunham um grande grupo econômico. A gente pensa, mas aquela unidade lá está parada, está falida. Às vezes aquela unidade ela foi paralisada por estratégia e não que ela está falida. E muitas delas compõem um grupo econômico. Como eu falei, a gente também verificou que a maioria foram agroindústrias, salvo engano, acho que 3 ou 4 delas eram empresas que eram de origem familiar, passaram de pai para filho, e o principal, em que pese nós tenhamos no agro a situação climática que afeta todas as culturas, independente de qual seja, as práticas de gestão foram um ponto crucial no sucesso ou no insucesso das recuperações judiciais. Foi analisado, inclusive, uma multinacional. Uma multinacional do ramo sucroalcooleiro, ela veio da Índia para o Brasil, e essa agroindústria ela já tinha práticas de governança, práticas de compliance, práticas de estrutura de uma empresa muito grande. Em contrapartida, tinham aquelas ainda que tinham práticas de gestão da década de 70, 80. Então, isso foi possível observar. O que a gente fala? Precisa, sim, qualificação e gestão. Hoje, nem todos sabemos fazer tudo. Nós não sabemos fazer tudo. Então, está cada dia mais difícil isso. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar para gerir um negócio. A gente precisa chamar uma consultoria, a gente precisa de uma opinião externa, precisamos trabalhar em conjunto. Várias áreas para que um negócio tenha sucesso. E voltando lá no comecinho, né, essa confusão patrimonial acaba acontecendo, você falou em técnicas dos anos 70, 80. Fico imaginando aquela empresa em que o dono da empresa fala, passa
passa ali na secretária e fala, ó, pega lá na contabilidade 50 mil reais para eu passar o final de semana com a família. Esse dinheiro sai lá do caixa da empresa e vai para a sua atividade privada. Chega uma hora que a empresa... Míngua. É como quem sabe a história do Elvis Presley, né, daquele cantor famoso, antigo. Um dia o empresário falou para ele, olha, você gasta demais, não dá para manter os seus luxos. Ah, mas o meu dinheiro é meu dinheiro, o dinheiro da minha empresa é da minha empresa. Não, você usa tudo, você gasta tudo. E esse é o motivo, e foi o motivo de muitas quebras ao longo da história. Muitas famílias tradicionais brasileiras com empresas importantes faliram, quebraram na década de 70 e de 80, para ficar nesse exemplo que você deu. Inclusive, visualizando este cenário e essa necessidade do mercado, eu iniciei um MBA em Gestão Financeira, Controladoria para eu poder entender os números, para eu poder entender como que isso funciona na gestão de uma empresa. Por isso que eu falo, o profissional do direito ele não pode também ficar adstrito à sua atividade, às leis, ele tem que se tornar, ele tem que ter uma abordagem multidisciplinar e é interessante conhecer de outras áreas, para a gente poder atuar no processo de recuperação judicial, atuar na orientação, na assistência ao produtor rural de uma forma mais qualificada, de uma forma sabedora do que está fazendo. Muito bem. E essa especialização a que você se propõe quando faz o mestrado, quando foi fazer o MBA, essa multidisciplinaridade, quer dizer, ir para esses vários, né, conhecimentos que você foi e buscou, isso é absolutamente necessário nos dias de hoje, porque, como você bem falou, nós não conseguimos saber tudo. E cada dia que passa aumentam as informações, com internet, com tecnologia, com tudo. São muitas as novas práticas que a gente não consegue dominar. Mesmo o médico, ele acaba se especializando em uma área. O advogado também o faz, e outros tantos profissionais. Mas chega uma hora que não dá para conhecer tudo, então você precisa de ajuda. Assim, obviamente, é o gestor. O gestor não vai conseguir conhecer de tudo. Olha, eu sou lá o fazendeiro que cuido do gado, mas eu também tenho o hortifruti, eu também tenho. Chega uma hora que é tanta coisa para cuidar de técnico objetivo que a gestão fica de lado. Isso não pode acontecer, pode? Exatamente. Não pode, assim, o produtor, ele tem que focar no que ele sabe fazer muito bem. Eu sei fazer o executivo do negócio. Eu sei ir lá fazer a correção do solo, eu sei acompanhar o agrônomo, vou lá ver como que tá as cabeças de gado, vou ver como que tá a produção de leite. É o produtor que faz muito bem a parte executiva. Mas a gestão, nós precisamos verificar como que está o custo dessa produção, o que está precisando. Está precisando trocar equipamento? Qual que vai ser o valor do investimento? Vai ser tomado empréstimo? Não vai ser tomado empréstimo? Qual que vai ser a taxa de juros? O que isso vai impactar no meu custo mensal? O que vai impactar no meu custo anual? É uma situação de planejamento. Quem tem planejamento vai ter sucesso no seu empreendimento. Quem tiver planejamento, souber executar esse planejamento, ele consegue ter sucesso. A recuperação judicial é um planejamento, tendo em vista que a gente apresenta um plano de recuperação judicial, ou seja, como que serão pagos todos aqueles credores que foram incluídos na recuperação judicial. Nós temos um planejamento. Executou muito bem esse planejamento, consegue sair da recuperação judicial e continuar a sua atividade. Várias agroindústrias, inclusive, já tiveram sucesso com as suas recuperações judiciais. Às vezes a gente escuta que a recuperação judicial vai fadar o meu negócio à falência. Mas não é bem assim que funciona. A gente vê situações de recuperação judicial que sim conseguiram se reerguer. E hoje a gente ainda tem mais um subsídio na recuperação judicial que a gente chama do DIP Financing, que é a recuperação judicial do investidor. Ele investe no plano de recuperação judicial, então ele subsidia a recuperação judicial daquele determinado devedor. Então isso é muito interessante e é um assunto que a gente pode ainda explanar muitas vezes.
Você falou, né, nessa necessidade de organização, nessa necessidade de planejamento. O problema é que se demora para planejar, acaba tendo que planejar numa recuperação judicial. Exato. Acaba tendo que planejar para sair de um problema. E sair de um problema, por quê? Porque houve uma falha, certamente, de planejamento lá atrás. Ou não, né? Também, às vezes, o negócio sofreu influências externas, como você mesmo falou, tem algumas intempéries que não tem jeito, no caso do agro, de se proteger, questões do tempo e etc. Tem questões internacionais, o mercado mundial no agro também ele é muito efervescente. E dentro dessa perspectiva, Atena, de uma organização, de uma sempre o pensamento do planejar, esse planejar, você verifica que, uma vez que não tem mais jeito e entramos na recuperação judicial, esse planejamento, para que ele funcione bem, ele depende de quais? Me dê alguns 2 exemplos, 2 fatores cruciais para que esse planejamento possa ser bem sucedido. É importante que nós tenhamos subsídios para continuar a atividade rural, para continuar a produção. É importante que haja um compromisso, principalmente do produtor rural, e aí nós falamos da credibilidade no mercado de ser um plano de recuperação judicial execuível. Ele tem que ser possível de ser executado. Não adianta a gente propor e aprovar um plano de recuperação judicial que seja fantasioso. Mirabolante, porque isso a gente sabe que não vai ter sucesso. Então ele precisa ser ele tem que ser execuível. E ele tem que ser observado estritamente. Não necessariamente que a gente vai ter uma situação de ter que alienar patrimônio. Vender coisas para pagar as dívidas. Nós podemos trabalhar com parcelamento de débitos, com redução da taxa de juros, essa negociação que vai de credor para conseguir esta aprovação do plano de recuperação judicial é essencial. E a gente precisa também de um... Não adianta estar na mão só de um credor, senão a recuperação judicial não é negócio. Por exemplo, eu tenho uma dívida de 1 milhão só com determinada instituição financeira. Não tem como aprovar, porque a gente precisa de um plano de recuperação judicial que seja aprovado por 50% mais 1. Isso quando não for o caso de aprovação por cabeça, lá que tem uma hipótese na lei. Mas a gente precisa, em regra, de 50% mais 1. Se eu só tenho um credor, fica inviável. Mas se eu tenho 5, 6, 7 credores, peraí, então a gente já consegue negociar melhor essas dívidas e fazer isto de acordo com o seu fluxo de caixa. E também sendo uma situação que nós devemos considerar os custos de produção, mas as oscilações do mercado. A Manu já está me dizendo aqui que o nosso tempo está acabando, mas como palavras finais, Atena, fala para a gente assim. O que você pode mesmo, então, dizer de prático, muito prático para os nossos ouvintes? Olha, eu tenho uma pequena propriedade, eu trabalho em uma pequena propriedade, para que eu não chegue a uma recuperação judicial, ou que em chegando eu possa sair dela bem. Qual é a palavrinha de sucesso que você deixaria no ar para os nossos ouvintes? Antes de renegociar qualquer dívida com instituições financeiras, com seus credores, consulte um advogado e verifique qual que é a situação do seu ativo e a situação do seu passivo. Os créditos e débitos, né? Exato. Ativos e passivos. Não assuma obrigações que venham a longo prazo de causar uma situação de instabilidade muito grave. E às vezes, aparentemente, a proposta de negociação é boa. Mas, na realidade, às vezes, nem tanto. É isso, Silvia? Às vezes é bom. Eu lembro, meu pai nunca foi uma pessoa, como é que eu vou dizer, que adotou as melhores estratégias com dinheiro, infelizmente. E ele brincava comigo, ou eu brincava com ele, eu falava, pai, mas o senhor não pode comprar isso assim, assim. Ele falava, mas é parceladinho. É parceladinho, é só 40 vezes. Então isso não é a melhor estratégia. Tem que ter cuidado no jeito como você vai renegociar a sua dívida. Porque às vezes uma dívida com parcelas
com um valor dividido em muitas vezes, o juro acaba sendo excessivo e gera problemas, né, Atena? Exato, e a bola de neve, quando chega lá numa situação de recuperação judicial, ela está muito grande. Às vezes isso talvez fosse renegociado lá atrás, com orientação de um advogado, enquadrando ali nos seus gastos, ali nos seus custos, com orientação de um contador em conjunto. Eu acredito que as chances de sucesso seriam muito maiores e a gente evitaria a situação de insolvência. Trabalhem evitando, precavendo a insolvência. Sempre atentos. É isso aí. Isso serve para todo mundo, né? Não só para o agro. Cuide a dívida, na hora de fazer as contas, não pensem como meu pai. Mas é só a parcelinha, não. Às vezes isso fica uma bola de neve muito difícil depois de resolver. Atena, muito obrigado mesmo por estar conosco aqui hoje. Foi muito gostoso o nosso papo, muito interessante e muito também construtivo para todos que nos ouviram. Obrigado, viu? Eu agradeço o convite mais uma vez, fico à disposição sempre que eu puder contribuir, trazendo mais conhecimento, trazendo mais situações do agro, eu fico à disposição e será um prazer voltar aqui. Muito obrigado. E olha, semana que vem estaremos de volta na próxima terça-feira com mais DisruptCast. Por hoje é só, um abraço forte, fiquem bem, tchau, tchau.